Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa EBD Online. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, a promessa de um novo coração. Eu sou o professor Egivanildo Tavares, falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que tem como líder espiritual o pastor Djalma Silva. A promessa de um coração novo. O que vamos aprender com esta lição? Então vamos lá. Primeiro, os três objetivos já nos definem aqui. Primeiro, conceituar a palavra coração de acordo com a Bíblia. O que a Bíblia diz acerca desta palavra, coração? Segundo, destacar a nova perspectiva da vida de quem tem um coração novo. Terceiro, elencar as promessas para o novo coração. E tem promessas para esse novo coração? É o que veremos nesta lição tão preciosa de número 7. O textuário nos diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Esse texto é um texto profético para a nova aliança e ele mostra literalmente qual a vontade de Deus para o seu povo. Existe aqui uma profecia para Israel e nós podemos ver nesse capítulo 36 que Deus ele manda o profeta falar aos montes de Israel. E no capítulo 36 mesmo, vamos ler do 24, que aí está o versículo 26. Veja o que Deus diz, do 24 em diante. E eu os tirarei do meio das nações. Eles estão dispersos, espalhados, expatriados, levados para a Síria, levados para a Babilônia, Pérsia, outros fugiram para o Egito. E eu os tirarei do meio das nações e os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Essa é a promessa de Deus de uma restauração plena para a nação de Israel. Nós sabemos da restauração física, política do povo nacional, quando Deus restaurou da Mesopotâmia, fazendo regressar depois do mandato do rei Ciro, em 539, que ordenou que todos voltassem para sua terra e construíssem o templo de seu Deus. Nós sabemos que houve 3 levas, debaixo da ordem de Ciro, uma por Zorobabel, uma por Esdras e outra por Neemias. E essa restauração nacional não indicou uma restauração espiritual, pois muitas crises surgiram depois disso, nós podemos ver através dos profetas pós-exílicos. Essa promessa diz respeito a uma restauração total, onde Deus vai trocar o coração de pedra, colocar um coração de carne. E por que Deus está prometendo isso? Se nós voltarmos para o capítulo 11 do profeta Ezequiel, 11 de Ezequiel, nós vamos ver nos versículos 19 e 20 qual era a vontade de Deus para o seu povo. 19 e 20. Ele diz assim: Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É como se Israel não fosse mais o povo de Deus.
é que quando o povo entra em rebelião, em idolatria, e não corresponde à vontade de Deus, eles deixam de ser o povo de Deus. Mas Deus faz uma promessa de restauração para que eles sejam o seu povo. E o que ele diz no capítulo 18? Capítulo 18 do profeta Ezequiel, versículos 30 e 31. Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Que mostra que a vontade expressa de Deus é que seu povo se converta, se arrependa. Esse seria o caminho para receber um novo coração. Como o povo não faz isso por vontade própria, o pecado dominou, escravizou, eles estão mortos em delitos e pecados. Então, o próprio Deus vai dizer em Ezequiel 36 que ele vai fazer isso e não vai fazer por amor a Israel. Não vai fazer por amor a Jacó, nem por amor a Isaac. Vai fazer por amor ao seu nome. O que está em pauta aqui é o nome de Deus, que está sendo escarnecido entre as nações por causa de Israel. Então, por amor ao nome dele, para que seu nome não seja escarnecido, Deus vai restaurar Israel. Veja o que diz aqui o texto sagrado, capítulo 36, versículo 20. Quando chegarem as nações para onde foram, profanar o meu santo nome, pois deles se dizia, esse é o povo do Senhor, mas eles tiveram de sair da terra dele. Mas eu tratarei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações e os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e o multiplicarei. E não trarei fome sobre vocês. Veja o que Deus vai fazer por causa do nome dele. E o versículo 32 do mesmo capítulo 36. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Ou seja, a proposta de restauração, já que o povo não consegue por si mesmo ter um coração novo, ter a purificação dos ídolos, da iniquidade, o próprio Deus vai agir de forma soberana. Mas por que ele vai agir?
porque ele colocou o nome dele no meio desse povo, sobre esta nação, Israel. E eles estão profanando o nome de Deus. E Deus vai ser glorificado nelas por causa do nome dele, por causa da sua santidade. É o que fica claro aqui no texto. Veja que a proposta da nova aliança é um ato da graça misericordiosa de Deus, é um ato da bondade de Deus, é um ato do amor de Deus. Não existe aqui uma aliança que exija é, responsabilidade dos dois lados. A nova aliança ela é unilateral, é de Deus para o homem, é de Deus para o pecador, não é do pecador para com Deus. Essa é a proposta da nova aliança. A verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. É inconcebível alguém que se diga cristão, nascido de novo, que recebeu um novo coração que está na nova aliança, que não esteja disposto a fazer a vontade de Deus. Ou seja, quem se torna filho de Deus quer se identificar com seu Pai. Introdução. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Essa palavra coração na Bíblia fala da realidade da vida interior de cada pessoa. E aí tem diversos aspectos, como veremos em nossa lição. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração. De tudo que se pode guardar, filho meu, guarda o teu coração, diz a Escritura Sagrada. E guardá-lo dos maus conselhos, guardá-lo das influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. Se tudo que diz respeito à vida do cristão está no coração, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição de número 7. As promessas para o coração. E quais são? Então vamos ver. Nesta lição, o que iremos ver? O coração na perspectiva bíblica. O coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como transferência. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico, ou seja, no sentido literal, o coração mesmo que está aqui batendo. Raramente. Em relação ao órgão físico, nós temos duas referências aqui, como ele colocou de forma clara. Uma é quando Joabe mata Absalão. Joabe é primo de Davi, e Absalão se rebelou contra Davi, e enquanto fugia em cima da sua mula, ele engalhou com os cabelos que eram longos em um carvalho, e o resultado é que Joabe veio por trás, puxou o seu arco e atravessou Joabe, e o texto sagrado nos diz, literalmente, segundo Reis, segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. Então aqui faz uma referência ao órgão físico, que ele foi perfurado, literalmente. No segundo livro dos Reis, capítulo 9, nós temos outro episódio que diz respeito a Jeú, o rei Jeú. Ele foi consagrado rei, capítulo 9, versículo 24. E o texto sagrado diz: mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Então aqui é uma referência ao órgão físico, coração, literalmente. Pouquíssimas vezes aparece.
As demais vezes estão sempre ligadas à questão figurada, ou seja, o homem interior, o centro da vida mental, emocional e espiritual, aquilo que representa o homem interior. Veja Deuteronômio 7 e 17. Deuteronômio 7, versículo 17. Não fiquem pensando, estas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las de lá? Na outra tradução diz, não digam no seu coração, porque essa expressão, não fiquem pensando aqui, está ligada diretamente ao coração. E aqui botou apenas o pensamento do coração. Uma tradução Almeida Corrigida diz, se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Então, é, é do coração que sai. Dizer no coração é expressar o pensamento da mente. Então, aqui, coração tem um sentido figurado. O homem interior, o centro da vida mental, emocional e espiritual. Em Mateus, capítulo 15, versículo 19, é um texto muito conhecido quando Jesus faz a afirmação, dizendo assim, 15, 19. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, tudo isso sai do coração. Tudo isso. Então, o coração é a sede de toda emoção, de todo sentimento, de toda intencionalidade, de toda capacidade moral e espiritual. A circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 a 29, que diz: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, essa incircuncisão aqui é o gentio, o não-judeu. Ele é que é a incircuncisão, que ele não é circuncidado no corpo. Mas se ele guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Ou seja, se o incircunciso praticar algo que é exigido na lei, isso não será considerado como lei para Deus, que conhece todas as coisas? E a incircuncisão, que por natureza o é, cumpre a lei. Não te julgará, porventura, a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Já o judeu que tem a circuncisão na carne está descumprindo a lei, será julgado pelo gentio que cumpriu a vontade da lei sem ter a circuncisão no corpo. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A verdadeira circuncisão, ela está no coração, ela é feita pela fé e não pelo ato cerimonial físico externo no corpo. Então, o desejo de Deus, ele que deu a circuncisão como um mandamento, como uma aliança, a circuncisão, ela foi dada como sinal da antiga aliança. Vamos ver Gênesis, capítulo 17, 10 e 11. Quando Deus exigiu a circuncisão pela primeira vez, foi uma forma de selar o pacto dele com Abraão e a sua descendência. Gênesis 17, 10 e 11. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne no prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. Era um sinal da aliança.
No entanto, o que Deus queria ao dar este sinal não era que o povo passasse a depositar toda a sua confiança, orgulho, desejo neste sinal. Ou seja, basta saber que você é circuncidado no 8º dia, que você é o povo da aliança, que você está de acordo com a vontade de Deus, que ninguém vai te destruir, que ninguém vai te vencer. Então, isso gerou um motivo de orgulho na carne do judeu. E o que Deus queria mesmo era, primeiro, que o seu coração estivesse circuncidado e não a sua carne, o seu prepúcio. A verdadeira aliança, ela começa quando você crê em Deus e obedece, e não quando você faz uma marca no corpo. Isso é pacto visível. O pacto de Deus, que é o pacto invisível, que é movido pela fé. Veja Deuteronômio 10, versículo 16, o que Deus vai dizer. Deuteronômio 10 e 16. Peço desculpas, estou me restaurando aqui de uma grande gripe. 10 e 16. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. A vontade de Deus é que o coração esteja circuncidado e não a carne. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. Ou seja, o desejo de Deus é que eles circuncidem o coração. Está lá em 10:16. No 36, Deus promete que ele vai circuncidar o coração desse povo, porque eles não conseguem circuncidar o seu coração. Então tem que vir da parte de Deus a verdadeira circuncisão. Em Jeremias, capítulo 4, versículo 4, podemos ver. Jeremias 4:4. O que diz o texto sagrado? A vontade de Deus para Israel. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem possa apagar. A gente vê que a verdadeira circuncisão, ela só pode ser proposta na nova aliança. Então, esse texto de Romanos 2, 25 a 29, que o verdadeiro judeu é aquele que está circuncidado no coração e não na carne. Por isso que Jesus responde aos judeus, quando eles dizem, nós temos por pai Abraão. Jesus diz, o vosso pai é o diabo. Aqueles que não têm o coração circuncidado não pertencem a Deus. Não é o fato de ser uma descendência física de Abraão que garante ao judeu um lugar de salvação. O que garante é o coração circuncidado, é estar na aliança pela fé. E isso fica claro quando Jesus disse que será tirado de vós o reino e será dado a outro povo, na parábola da vinha. E aqui em Romanos capítulo 4, quando Paulo fala da circuncisão, que a verdadeira é do coração, que Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão na carne, Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 11. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão, que é o sinal físico, como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ou seja, Abraão recebeu o sinal da circuncisão depois que foi justificado pela fé. A fé veio antes. Então, o que Deus quer é a fé na frente, não a circuncisão. Aqueles que passaram a confiar na circuncisão sem fé estão perdidos. Um coração novo. A proposta da nova aliança é um novo coração. E essa proposta, ela vem de Deus. E tem que ser dos céus para a terra, de Deus para os homens. Porque os homens não podem alcançar Deus. Em Jeremias capítulo 31,
um texto bastante conhecido da Nova Aliança. Dos versos 31 a 34, há uma proposta da Nova Aliança para o seu povo. E ele promete a casa de Judá e a Israel. Veja só. Capítulo 31, versículo 31 em diante. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, nos dias que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Que todo o povo me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Já que é uma promessa. O autor aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 13, ele fala dessa nova aliança como Cristo a instituiu. Jesus chegou na Santa Ceia e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, é o meu sacrifício. Tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele apresenta o primeiro cálice como símbolo, o pão como símbolo do seu corpo sacrificado, vicário, dado para nos unir em um só corpo, em uma só mesa, de comunhão com ele, e o sangue que é dado como sinal do pacto da nova aliança, que é derramado por muitos e não por todos. Ou seja, o pacto é feito com muitos, não é com todos, porque o mundo não pode se salvar, o mundo todo. Então, Jesus diz que é derramado por muitos. A morte de Cristo, ela é proposta para o mundo todo, mas o pacto, a nova aliança, é só para os que creem. Então, é por muitos, não por todos, o pacto da nova aliança. Então, porque somente os que creem é que entrarão e se tornarão uma igreja. A antiga aliança era exterior, era na carne, visível. Ela era representada no sinal da circuncisão. Chegava no 8º dia de nascimento da criança do sexo masculino e cortava a glândula do seu prepúcio. Então, circum, que é em círculo, cisão, cisão que é um corte. Faz um corte na glândula, né? E tirava a carne. A nova aliança, ela é no ser interior, ela é invisível, é diferente. A nova aliança, ela vem no coração. E nós precisamos ter consciência disso, que essa nova aliança, ela veio para modificar o nosso ser, a nossa vida. Por isso que aqueles que recebem o coração novo, eles vivem a dimensão da nova aliança. Assim, Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso, o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez de letra, em Romanos 2:29. Pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano e não no seu exterior, conforme Provérbios 4:23. O coração de quem está em Deus. O coração de quem está em Deus. Um coração inclinado para Deus. Na antiga aliança, Deus propôs de tudo. Deus instituiu sacerdotes, juízes, reis, profetas, deu a lei escrita e ninguém conseguiu cumprir a sua vontade. Foi preciso o próprio Deus encarnar e propor uma nova aliança em que ela vai de fora para dentro, ou seja, de fora do ser humano, que vem dos céus para dentro. Porque o homem não consegue. E essa nova aliança, ela começa pela ação do Espírito,
pelo Evangelho, pelo novo nascimento, tudo promovido por Deus. Não, não existe aqui no novo nascimento participação humana, é uma ação divina, direta de Deus. Então, um coração inclinado a Deus, novo nascimento. A gente percebe que as pessoas, elas respondem o chamado de Cristo. Jesus disse, deixa tudo e segue-me. O chamado para seguir a Cristo é um chamado de renúncia. Toma a tua cruz de cada dia e segue-me. Porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Então, eu respondo o chamado do Mestre, eu respondo o chamado do Senhor. Não, não se trata de um mendigo que vai escolher o Senhor, se trata de um Senhor que está chamando os mendigos, os miseráveis. Então é um chamado dele, deixa tudo e segue-me. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pedro fez a primeira pregação em Atos e o povo caiu no desespero, os judeus. Que faremos? Pedro disse, arrependei-vos, convertei-vos e sejam batizados para que sejam apagados os vossos pecados. É um chamado ao arrependimento, à renúncia. Não é um chamado para que o pecador ele decida se ele quer Cristo ou não. Cristo é o Senhor soberano sobre todos, inclusive a sua igreja, sobre o mundo, sobre toda a criação. É dado todo o poder nos céus e na terra a ele. Então, agora é um chamado para a pessoa seguir o Senhor. Se essa pessoa não quer seguir, a Bíblia diz, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Quer ficar no seu caminho de rebelião, ele está perdendo a oportunidade, porque aquele que é a luz iluminou a estrada para que ele possa seguir. Então, Jesus disse, não me escolheste, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto. Então, ele nos escolhe, ele nos chama ao arrependimento. E é por isso que o ser humano precisa vir para o Senhor. O novo nascimento é um processo de regeneração. Ele passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. Quando Nicodemos chegou para Jesus, ele já chegou com os sinais de um nascido de novo. Mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele enxergou através dos sinais que Jesus era o enviado de Deus. E Jesus responde para Nicodemos, na verdade, diga, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele já viu o reino de Deus em Cristo. Então, Nicodemos, e ele ficou surpreso, como pode ser isso? O homem pode, depois de ele voltar a entrar no ventre de sua mãe, nascer de novo? Jesus disse, olha, aquele é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso eu te digo, que aquele não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele via o reino de Deus em Cristo e agora ele vai entrando num processo que ele precisa entrar no reino, fazer parte desse reino. E Jesus disse, tu és mestre, Israel não sabe dessas coisas, né? E Jesus começa a prolongar o tema com Nicodemos, o resultado. Que lá no capítulo 7, Nicodemos vai defender Jesus. E lá no capítulo 20, Nicodemos vai ajudar no corpo de Jesus na cruz. Se um discípulo que recebeu o reino só precisava compreender a doutrina do reino, e é o que Jesus estava mostrando, o que era o novo nascimento, que Nicodemos já chegou com todos os sinais, porque ele enxergou o que muitos judeus não enxergaram. Então, o coração inclinado para Deus. Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não andam mais segundo a carne, segundo a velha natureza, mas segundo o Espírito. E veja só, no mesmo capítulo 8, ele vai dizer, versículos 5 e 6. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Ele tem um novo viver, uma nova inclinação. E ele recebe o quê? Um coração consciente, tópico 2. Subtópico 2. Um coração capacitado a responder à vontade de Deus.
Se antes não tínhamos condições nenhuma de responder ao querer, à vontade soberana de Deus, agora estamos habilitados pelo Espírito de Deus a fazer a vontade de Deus, por conta do novo nascimento, da nova aliança, do novo coração, da nova vida em Cristo Jesus. E como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos. Como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino, e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor. Veja que coisa linda. O apóstolo Paulo, sabendo que a igreja é o povo da nova aliança, ele diz em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é a renovação do coração. Em Filipenses 4, o apóstolo Paulo vai dizer, Filipenses 4, versículos 8 e 9. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Li o 6, agora o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o pensamento de vocês, que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Veja agora qual a exigência para alguém que está em Cristo Jesus. Um novo viver, uma nova consciência, um novo coração, uma nova aliança. Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias, tu, pois, ó Senhor, está escrito, né? Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Então, Deus que é justo, que vê os pensamentos e prova os corações. Olha, o pensamento é algo abstrato e Deus consegue vê-los. O coração tem suas intenções e Deus pode sondá-lo. Veja que Deus soberano, que Deus grandioso, né? E não escapa nada dele. Esse Deus, ele vê os corações. Nós podemos ver que o coração é um lugar secreto. Ninguém pode ver o coração humano, saber o que está dentro. Mas Deus que vê o coração, ele sabe de tudo. O livro de Neemias, capítulo 2, veja só, Neemias, capítulo 2. Neemias, vamos para o capítulo 2 de Neemias. Capítulo 2, versículo 12. Me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. O que ele tinha posto no seu coração não declarou a ninguém, ficou em segredo entre ele e Deus. Então, o coração é um lugar secreto, ninguém penetra
a não ser o Criador do próprio coração, que é Deus. Então, Deus conhece e sonda o coração. Veja Mateus capítulo 9. Como é que Jesus responde que Jesus é Deus? 9,14. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus. Mateus 9,14. Não é 9,14. Perdão. Vamos ver se é o 19,14. Eu me equivoquei aqui. Mateus capítulo. Calma. Capítulo 9, versículo 4 e não 14, gente. 9 e 4 e não 14, corrige aí. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Veja, Jesus conhece os corações, os pensamentos, as intenções. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 17. Veja só, 11, 17, que Jesus responde. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, outra tradução diz, pelo coração deles, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre a casa cairá. Em Provérbios 21, versículo 2, nós também podemos ler para ver que Jesus conhece todas as coisas, que Deus conhece os corações, que Ele sonda, seja o Pai, seja o Filho. Provérbios 21 e 2. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. A promessa para o coração. A promessa é que o coração seja feliz. A promessa é que o coração seja cheio de amor. A promessa é que tenha o penhor do Espírito. 3 promessas grandiosíssimas para um coração redimido, para o novo coração. A realidade do novo coração é manifesta nas bem-aventuranças, quando Jesus senta no monte, olha para seus discípulos, vê a multidão e, por causa da multidão, passa a ensiná-los. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, aos discípulos, não à multidão. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, um novo caminho, uma nova história, uma nova trajetória para aqueles que recebem um novo coração, um coração capaz de chorar, desejar a justiça, de manter-se puro. Tudo isso por conta da nova aliança, da ação de Deus em nosso coração. E essa alegria desse novo coração ela é permanente. Não é uma alegria transitória, passageira, é uma alegria permanente. Quando o ser humano tem um novo coração como resultado da obra realizada por Deus, por meio do seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem se manifesta,
para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Então, bem-aventurados é bem felizes, bem felizes, bem felizes. Coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Coração alegre aformoseia o rosto também, né? Um coração cheio de amor. A essência do cristianismo é o amor, que Deus é amor, Jesus é amor. O ato de Cristo sacrificar-se foi um ato de amor. Então, o nosso chamado é para amar. Mas como vamos amar? Se nós não somos deuses, mas somos filhos de Deus, ele nos dá essa capacidade por meio do seu Espírito. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo que veio para nós, ele trouxe o amor de Deus. Ele trouxe a capacidade de Deus para amarmos. Por isso que o cristão é chamado a revestir-se de amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses, capítulo 3. Coisa bela. Somente o novo nascimento, a nova aliança, a nova vida em Cristo, a vida do regenerado que pode vivenciar essas dimensões. Capítulo 3, 14 e 15, que diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Foi para isso que fomos chamados. Que maravilha! O penhor do Espírito no coração. Penhor significa garantia. Você compra uma coisa e recebe a garantia, o documento, certificado que lhe pertence. Ainda que você não pegue agora, mas vai pegar depois, então recebia já aquela lista, a promissória que estava pago para você receber. Isso era o penhor. Nós temos um caso clássico do Antigo Testamento, em Gênesis 38, o caso de Judá e Tamar, que ela pega como penhor do pagamento que ele tem que trazer, o seu cajado, o seu lenço e seu anel. Então, o penhor é a garantia do Espírito. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ele nos deu esse penhor. Aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação. Estamos salvos, somos filhos de Deus, o Espírito de Deus está em nós, testificando que somos filhos. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança. Efésios 1, 13 e 14 diz que ele nos selou com o seu Espírito para garantir que somos herdeiros de Deus. E Paulo escreve em 2 Timóteo 2 e 19, diz assim, 2 Timóteo 2 e 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, Deus conhece os seus pelo selo, estamos selados pelo Espírito. Nós temos o arrabon, que é a garantia de Deus, que nós pertencemos a Ele através de Jesus Cristo, pelo selo do Espírito, que garante a nossa herança como filhos de Deus. Tudo isto são as bênçãos que caíram sobre o novo coração, capacidade para amar a Deus e ao próximo. Em Romanos 8, 28 diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Deus provou o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. E agora ele nos chama a amar, porque o seu Espírito foi derramado em nosso coração. Nesta lição, estudamos a promessa de um coração novo para a igreja, exclusividade da igreja, de mais ninguém.
Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. É uma coisa íntima, por isso que conversão, regeneração, novo nascimento, só Deus sabe quem está. E isso é revelado através dos frutos, né? Pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe tudo de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração e prova os pensamentos e recompensa cada um conforme as suas ações, de acordo com Jeremias 17:10. Tu que conhece todas as coisas, esquadrinha os corações e recompensas a cada um segundo os seus atos. Esse é o nosso Deus, essa é a nova vida. Vivamos essa vida com um novo coração, na nova aliança, regenerados para glorificar a Deus, sendo o povo de Deus. E até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.